E galera, bora lá tá falando sobre futebol. E claro, hoje eu quero estar focando aqui na coletiva do Pedrinho do Vasco da Gama, tudo bem? Como vocês sabem, sou vascaíno, gosto de estar falando de Vasco, sempre tô com as notícias de Vasco em dia, mas acompanho, obviamente. Mas eu também gosto de estar falando de tudo do futebol, de todos os times, de tudo que eu acompanho dentro do futebol. Mas hoje vamos estar acompanhando aí a minha opinião, né, sobre essa coletiva do Pedrinho. Eu acho que é triste, animadora, tensa. Cara, é realmente uma sensação de emoções muito louca para quem viu essa coletiva. E até mesmo para quem não viu, pode estar sabendo agora de tudo o que aconteceu e tudo mais, e a minha opinião sobre isso. É até mesmo difícil de começar a falar, cara, porque é muita coisa. Essa relação de SAF, de Pedrinho, de associação, né, em si não ter dinheiro, de como buscar esse investimento, como que a associação vai arrecadar dinheiro, depende muito do futebol da SAF. O futebol no Brasil é o que mais gera dinheiro, como que é gerado dinheiro em outras modalidades, como que paga isso sem ter nada. E, cara, essa relação com a SAF aparentemente não tá nada boa. Pedrinho não vai ao CT do Vasco, não é convidado a ir ao CT do Vasco. Então tem muita coisa rolando, cara, e a gente realmente não sabe muito porque não tá dentro. E claro, tem aquela questão de não poder falar, de ter um contrato assinado. Então isso também modifica muito ações do Pedrinho. E acredito que ele toma muito haters, né? Muitas críticas por conta disso. Só que eu acho que o pessoal não pensa muito nessa questão de que, irmão, tem um contrato. Ele não pode simplesmente chegar e falar tudo e depois pagar e tomar uma multa, sabe? Porque a multa pode ir pra ele, pode ir pra Associação do Vasco. Então, basicamente, não é culpa dele. Se o Pedrinho não pode estar falando, se o presidente do Vasco nunca pode falar de acordo com o que foi assinado com a SAF, com quem leu o contrato da SAF, irmão, eu não vejo que a culpa é do Pedrinho por não poder falar. É sim de quem assinou e de quem colocou aqueles termos por lá, entende? Então, se tem alguém para culpar, é o presidente passado, quem pôde estar modificando essas regras, né? Essa questão entre as entrelinhas. Então, acho que isso é muito importante frisar, irmão. O pessoal critica muito por ele não poder falar. Irmão, a gente já viu também que ele não pode falar, cara. Já é visto por muito tempo. Não pode falar sobre futebol direito e de nada que acontece ali no meio. E a gente vê que, querendo ou não, a SAF é uma coisa muito fechada. Tá sendo, na verdade, uma comunicação muito ruim pelo que a gente vê. E a gente sabe que aqui no Brasil a comunicação tem que ser boa. A gente tem que estar falando tudo o que acontece. Eu acho que também por tudo que acontece dentro do Brasil, isso interfere nas empresas e em tudo mais. A gente sempre quer uma explicação do porquê tudo ocorre. Mas eu também vejo, galera, que, cara, querendo ou não, ele é o pessoal dos Estados Unidos, né? E, cara, o pessoal dos Estados Unidos, vamos dizer assim, que eles não ligam, sabe? Eles só se mantêm ali fechado entre eles. Mas eles têm que entender que agora, mano, ele tá no Brasil. Literalmente aqui o pessoal pega fogo. Eles têm que estar tentando mudar um pouco dessa cultura dentro da SAF e estarem sendo mais abertos a opiniões. E também isso tudo gera, acho que, muita em questão da cultura do que a gente tem ao nosso redor. E uma das coisas que eu concordei muito com o Pedrinho nessa questão da SAF, ou melhor dizendo, a relação dele com a SAF não é boa. Porque, obviamente, cara, o Pedrinho sabe muito de futebol. E ele quer dar opinião sobre o futebol, ele quer estar no meio. Cara, ele cresceu naquilo, ele é um grande comentarista, então ele sabe muito o que acontece nesse meio. Ele pode estar ajudando a criar elenco, a chamar jogadores. E, sei lá, mano, dar uma conversa ali com o Ramon Dias ou com um dirigente que arruma. Ou até mesmo, sei lá, para arrumar patrocinadores. Eu acho que com qualquer coisa, na verdade. Ele é um cara que tem relação com todo mundo. E ele chegou muito falando que, cara, ele era próximo, né, em relação com o pessoal da SAF enquanto era comentarista, mas depois que ele começou a ser ali meio que presidente, tentar ir em busca disso, e ele começou assim a pressionar, a tentar se impor mais, porque o Vasco precisava de mudanças, porque né, não tinha nada legal dentro do Vasco, estava quase sendo rebaixado novamente. E aí eu acho que o pessoal viu que o Pedrinho não seria aquele cara que ficaria calmo, sabe? Então eu acho que ali tem muito coração do torcedor. E eles viram ali que não teria uma relação tão boa. E se a gente parar pra pensar também, essa questão que ele falou sobre não poder entrar dentro do CT, irmão, ele tem 30%. Mas me falaram que né, o CT é do Vasco da Gama SAF. Então, pra ele estar chegando lá e pau,
Acho meio complicado mesmo, mas querendo ou não, ele tem 30%, né? Ele pode chegar lá. E inclusive, se ele não foi chamado até agora, ele precisa ser chamado agora. Pelo amor de Deus, mano, se o presidente do Vasco, o grande ídolo do Pedrinho, não pode estar indo dentro do CT, falar com os jogadores, conhecer aquilo tudo e até mesmo dar opinião sobre o CT, não tem por que ele tá ali. Pra que vai querer os 30%? Então a gente pode estar vendo que ele não pode se meter muito em questões do futebol. E aí o pessoal, obviamente, só quer saber do futebol. O pessoal, obviamente, cobra muito ele por causa do futebol. Só que no final é basicamente a SAF, é quem tá ali dentro do meio. E outra coisa que eu achei muito importante dele estar falando foi a questão de falar, irmão, o pessoal, assim, a torcida não quer saber, assim, meio que das outras modalidades. Elas meio que estão focadas só no futebol. E é onde eu não posso falar, porque tem regras. Se eu não cumpro as regras pelo contrato assinado, vou ser multado e pode ter problemas para a associação, pode ter problemas para mim. Então, realmente, cara, ele fica numa situação bem difícil. E, obviamente, cara, a gente sabe que a associação não tem dinheiro. Porque, querendo ou não, o futebol é o que mais gera dinheiro dentro do Brasil. E as outras modalidades ficam meio perdidas. E aí, basicamente, quando sai alguma notícia, assim, alguém tira alguma notícia, o Vasco não vai participar do futebol, acabou o sub-10 do futsal e não vai ter mais. A galera nem lembrava que existia isso, não se importava de saber sobre tudo que estava acontecendo ali. E quando sai uma notícia, basicamente todo mundo quer sair criticando, hateando ele porque o negócio não tá dando certo. Só que no fundo tem algum planejamento ali atrás acontecendo. Só que obviamente ninguém queria saber. E todo mundo só saiu dando hate e nem sabiam de nada que estava acontecendo. Então quando uma coisa sai negativa, basicamente todo mundo já sai atrás disso. Ou melhor, nem todo mundo. Só aquelas pessoas realmente que não têm amor em si próprio, sabe? Que só estão na internet para basicamente criticar a vida do outro. Ou até mesmo para estar gerando polêmica. Então, cara, eu vejo muito que, galera, se vocês veem algo desse tipo, irmão, saibam que aquele cara ali que tá criticando, que só tá falando besteira, ele só quer gerar polêmica. E até mesmo pode ter alguma coisa atrás de política sobre aquele comentário. Então é muito difícil até mesmo de eu ver, mano, um cara criticando. Aí tu vê as palavras do cara, já tá falando besteira, já sabe que aquele cara ali não tem ali uma opinião formada por informação, sabe? Só quer criticar. E eu me vi muito nessa questão, cara. É que, tipo, quando ele falou isso, eu fiquei, caraca, mano, eu realmente não pesquiso tanto sobre o futsal, entendeu? Do Vasco, ou alguma outra modalidade. Eu realmente só fico meio que no futebol. Mas também, assim, eu não saí criticando, entende? Porque eu entendo o que ele falou e que, querendo ou não, a associação não tem dinheiro, cara. Não tem como estar se endividando mais do que se endividou nesses anos todos, porque todos os presidentes queriam manter, né, assim, todas as classes de esporte, só que não tinha dinheiro para manter e com isso foi gerando mais dívida, mais dívida, mais dívida, mais dívida, porque ninguém se planejou, ninguém queria um planejamento, ninguém ia parar e começar um planejamento e tendo assim um planejamento financeiro para aquele esporte de um médio prazo, de um pequeno prazo, entende? Até o negócio começar a rodar. Então, cara, ele meio que falou isso, irmão. Eu vou estar tirando um planejamento, algum esporte, porque não tem como financiar aquilo, mas já tem um planejamento financeiro para tudo aquilo estar acontecendo. Igual a notícia que o Vasco não ia participar do futsal ou tudo mais. Mano, aquilo ali explodiu, todo mundo começou a criticar e tudo mais. Só que ainda tem tempo de planejamento, o Vasco tem aonde está jogando e tudo mais. Acho que o grande problema da internet é que as pessoas querem criticar muito, cara. O pessoal quer criticar muito e busca um pouco. E claro, a gente não tem culpa por não saber de todas as notícias, até porque a gente já perde muito tempo com futebol nessa questão e assistir todas as modalidades é realmente difícil, mas é importante a gente se informar, né? Buscar informações sobre aquilo e entender que o Vasco não é como antes. Agora o Vasco quer manter algo em questão financeira, ok. E essa questão da associação não ter dinheiro é por conta da SAF, né? Porque o futebol ainda não arrecadou dinheiro, então não tem como a associação ganhar dinheiro sobre isso também. Então depende muito dos sócios estatutários, que querendo ou não, o sócio estatutário ele é muito ruim. O sócio estatutário não ganha basicamente nada. Tem a primeira onda, não tem nem desconto e olhe lá. Então isso é um grande problema que vem se criando dentro do Vasco, porque não tem de onde estar tirando dinheiro, precisa estar, mano, criando algum outro planejamento ali, com alguma coisa, com alguma marca, não sei como que eles geram dinheiro com aquilo. E é sempre muito importante você ter os salários em dia, né? Então, cara, a gente pode estar vendo que tem ali o planejamento do basquete,
que tá se dando muito bem e que ele não planeja pegar aquilo, vai deixar lá com a Ortega, tá tudo rodando certinho. O futsal ele falou que tem um planejamento, que tem toda a inscrição que ainda pode ser feita, sem problema nenhum. O problema ali era a questão do estádio, mas já tem um planejamento de contratações e de tudo ali. Eu acho que algo muito importante que estava rolando também foi a questão dentro do CT, né? Que tinha muito essa questão. O CT basicamente tem que esperar um documento da associação para começar a fazer investimentos, ou no caso o alto investimento, porque vem feito um investimento pequeno dentro ali do CT. E o Vasco tem por alugado, acho que é 50 anos ou 25 anos do CT e tudo mais. E o Pedrinho falou que tá tudo ok. Só depende da SAF. Literalmente o Pedrinho jogou tudo pra SAF novamente. Vamos ver se a SAF vai rebater, falando que pode ter esse investimento, que vai ter esse alto investimento. E que a gente viu que o CT do Red Bull Bragantino, que é recém-criado aí, já é 30 mil vezes melhor do que o do Vasco. E aí que a torcida aqui ficou mais louca ainda e que realmente precisa ter um CT muito melhor. Cara, o CT precisa realmente o melhor de todos. O Vasco consegue gerar muito dinheiro. E a SAF com certeza tem esse dinheiro para investir. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, como que o Vasco, né, na parte da SAF, ele vai estar respondendo como é que vai ser isso. Acho que vai ser essa grande questão, né? Acho que o pessoal vai ficar muito atrás disso. Ele falou que só falta a SAF fazer o investimento e pronto. E de acordo com o que está dentro do contrato, é o que tem que acontecer. Eu acho que pelo que a gente percebeu também, eles tinham uma relação muito melhor com o Jorge Salgado, né? Com o Salgado, melhor dizendo. Porque foi o Salgado que fez todos os trâmites, foi tudo, né, as regras ali, foi basicamente feito tudo. Então acho que eles ali eram muito mais na amizade mesmo, né? Eles tinham um planejamento bem alinhado com o Salgado e o pessoal da 77, acho que foi muito importante. E aí, basicamente, quando vem um outro presidente, já não é a mesma coisa que o Salgado, né? Quer saber de tudo que vem acontecendo e bate de frente, começa a cortar certas coisas, a relação não é tão boa. Então, cara, acho que essa relação se baseia muito nessa questão também, né? De quem começou a fazer e de com quem tá agora. A gente sabe que nunca mantém assim o mesmo clima. Mas vamos ver se eles vão estar deixando um pouco de ego de lado. E, cara, querendo ou não, conversar depois de algumas reuniões, né? Que estão meio que tá atrasadas aí. E ver se vai estar acontecendo tudo certamente. E literalmente vimos que o Pedrinho não pode falar sobre o futebol. E basicamente a gente pode falar das modalidades olímpicas, como que tá o planejamento para estar começando e também se manter, né? Eu acho que é muito importante o Vasco se manter no futsal, ver os grandes jogadores de lá, né? Então acho que pode ser uma evolução até mesmo pro futebol, né? Nesse ciclo. Cara, o basquete tá indo bem, modalidades está indo bem, sede náutica tá sendo aí renovada, né? Pelo Zé Colmeia. E, cara, tudo tá basicamente acontecendo. E querendo ou não, eu acho que como essa situação do Pedrinho com a 77 não tá naquelas relações muito boas, vai muito também do aporte desse ano. Se eu não me engano, acontece em setembro, que é o maior aporte de todos, né? Acho que é 216 milhões, se eu não estou enganado. Ano passado, com o Salgado, eles já poderiam notificar, entendeu? Notificando, aí a parada começa a ficar séria. Mas o Salgado não quis notificar, pelo que falou lá no Atenção Vascaínos. E, cara, isso vai ser importante esse ano. Porque com certeza, se o Pedrinho já foi notificado por alguma coisa, por falar sobre o futebol, irmão, o Pedrinho pode notificar a 77 também. Esse aporte de setembro vai ser muito importante para saber o rumo do Vasco. Com certeza a 77 por todos os escândalos que tá acontecendo aí, mano, sobre transferências negadas, que não pode estar transferindo e tudo mais. Vai ser o aporte mais importante de todos. E aí o Vasco talvez, se atrasar a 77, o Vasco pode comprar de volta ou pode notificar. E, cara, o Vasco pode estar ganhando mais um pouquinho de dinheiro aí pelo atraso. Bom, eu acho que essa vai ser a grande questão. Eu acho que é onde eu tô mais ansioso para saber sobre esse aporte, se vai estar atrasando ou não, né? Eu acho que o clima vai ser muito tenso nesse mês, né? Com certeza vai estar todo mundo antenado para esse aporte. E com certeza, galera, se eu não me engano, acho que no mês que vem ou algo desse tipo, vai estar saindo o financeiro, né, do clube. Como que foi, quantas dívidas já foram pagas, tudo, né? Tudo de questão de financeira vai estar saindo no relatório. Vai ser um relatório muito importante aí da gente estar observando. Eu estou muito empolgado com isso. E é aquilo, galera, vamos tentar olhar mais que, sim, planejamentos existem, não são feitos de uma hora para outra. E planejamento sem dinheiro, sem poder contar com alguma outra coisa, com algum dinheiro vindo do futebol, é mais difícil ainda, né? Por todas as dívidas que estavam gerando e todo mês
pensar que, caraca, mano, talvez no próximo mês não dê pra estar pagando os salários. E aí, cara, meio que é realmente difícil parando pra pensar, entende? Basicamente, só temos aí, acho que 60 dias, talvez, da posse do Pedrinho. E é esperar, cara. Nada vai ser feito em 60 dias assim. Não tem que estar esperando que ele faça tudo, até porque, irmão, se tá dentro do contrato que algumas coisas não podem, ele não pode estar fazendo nada até que alguma coisa aconteça de errado dentro da 77 para que ele vá lá e dê a cartada, entendeu? Seja feita uma notificação. E aí as coisas mudam, podem estar mudando, entende? Só que é tudo baseado como foi feito o contrato. Ele não pode estar falando e acho que o pessoal reclama muito, o silêncio, o Pedrinho não fala e tudo mais. Só que agora a gente tem que ter noção que ele não pode falar, entendeu? E ele não pode falar por causa de contrato. Não é porque ele não quer. Acho que às vezes o pessoal é muito difícil de estar entendendo isso. Bom, basicamente eu nem me estresso com isso porque já saiu informações que era isso. Não tem nada de novo. Só basta o pessoal querer se informar. Entende? Eu acho que essa é uma grande questão dentro da cultura brasileira, querer realmente a informação, interpretar aquilo e ver aquilo com o que realmente é. E não criando teorias da conspiração e que o Pedrinho não ama o Vasco e que não quer fazer o bem pro Vasco e que tá pensando só nele. Cara, eu acho que a gente tem que acreditar que vai dar certo e que não vai ser nada feito além do dinheiro que tem em mãos. Entende? É difícil reconstruir. É difícil sem dinheiro mais ainda. Eu acho que o Vasco passou por anos terríveis, no qual a torcida ajudou bastante a segurar o clube. E que, cara, pô, é ruim, sabe? É difícil pra ele. E meio que pareceu que essa coletiva é quase que um socorro pro pessoal abrir o olho e ver o que realmente acontece. E sei lá, espero que dê tudo certo. Vamos ver se nos próximos capítulos. E cara, sempre torcendo pro melhor. Sempre torcendo que o Pedrinho consiga trazer o futebol, que consiga trazer o juvenil do basquete, se eu não estou enganado. A base, no caso, né? Traga a base do futsal, consiga o futsal. E que, bom, se não aconteceu, porque tem alguma questão ali financeira que pode estar indo além dele, entende? Eu acho que o pessoal duvida muito, critica muito, é difícil entender. São anos terríveis torcendo pro Vasco, todo mundo se magoando, nada mudando, e é difícil. É muito difícil, mas a gente tem que acreditar que realmente alguém vai estar mudando. A questão da SAF, cara, eu vejo a SAF como salvadora do Vasco. Se não fosse SAF, não teria mais Vasco, como a gente pode estar vendo nesse ano. E cara, a 77 pode ter errado em fazer certas regras? Pode. Pode errar por ter uma comunicação horrível? Com certeza absoluta tem uma comunicação horrível. Ela impede de fazer investimentos no Vasco? Mano, não impede. Já foi feito vários investimentos. Querendo ou não, ela tá fazendo tudo dentro do contrato. Se não tivesse, teria já pego tudo de volta à associação sem nenhum problema. O processo de contratação é ruim? É ruim. Tem que estar melhorando. Eles precisam estar abertos a críticas e que precisam realmente estar mudando. Mas é isso, galera. Espero que tenham entendido aí tudo. Podem deixar a opinião de vocês. É nóis. Tamo junto.